Desliguei o som porque vamos iniciar nosso momentinho, nossa aulinha de hoje. Muito bom estar com vocês de novo e de novo e de novo. Temos muito o que fazer, muito o que estudar. O que é o processo de investigação em enfermagem? Vocês devem estar vendo que a gente tem um quadradinho aqui com uma pessoa bem maravilhosa. Essa é Raíra, ela será a nossa professora convidada, tá, ao longo do semestre. Só que eu vou deixar que ela se apresente a vocês. Ontem eu estava até dizendo a ela que lamento bastante esse semestre ela não está fisicamente com vocês, porque a troca pessoal pessoalmente é muito mais interessante, dá uma facilidade maior para ela conhecer um a um por nome, né? Mas a gente já se conhecia na disciplina, no caso do doutorado meu e no caso dela do mestrado, mas ela vai se apresentar, ela vai dizer tudo. Ela vem acompanhar a gente em processo de investigar em enfermagem, tá bom? Raíra, se apresente. Bom, pessoal, bom dia. Como a Amélia acabou de falar, né, meu nome é Raíra, sou nutricionista, estou mestrando atualmente, né, no programa Saúde e Sociedade. Conheci a Amélia numa disciplina, né, de metodologia, de pesquisa e didática. Sempre gostei muito dessa área de metodologia, então acredito que vai ser uma disciplina muito vantajosa, tanto para mim quanto para vocês. Aproveitem a Amélia, viu, gente? Suguem bem muito, porque ela é uma potência muito grande. Sei que é, mulher. Sou a orientanda da Francisca Patrícia Barreto de Carvalho, que eu acho que ela vai até dar uma disciplina para vocês. Ela vai contribuir nessa disciplina com uma aula. Então é isso, estou aqui para o que der e vier, o que vocês tiverem de dúvidas, pode perguntar. Eu acredito que a gente vai trilhar um caminho muito bom nessa disciplina, tá bom? Obrigada. Obrigada, Raíra. Agora eu vou mostrar para eles qual que é a nossa proposta do semestre, né, para conduzir o momento. Você vai ver como eles são fofos e maravilhosos, são muito amigos, muito companheiros. Eu já estava até dizendo, não é porque eu estou na frente de vocês não, viu gente? Estou adulando não, mas eu já estava dizendo a ela ontem que a gente já tem um vínculo, já uma proximidade devido a nossa convivência, né? E eu acho que vai ser algo bastante proveitoso e construtivo, porque a disciplina de investigar em enfermagem é um desafio e eu vou mostrar por quê nesse momento do aprendizado de vocês, certo? Vamos lá. Eu tenho que, apesar de eu já estar fazendo uma ediçãozinha de vídeo aqui e vá usar a apresentação de Raíra, eu preciso solicitar de vocês a gravação da aula, né, para a gente poder tanto subir para o Classroom, o procedimento padrão, subir para o Classroom, subir para o canal do YouTube. E depois eu quero saber de vocês a experiência que vocês já tiveram da nossa aula de semana passada de patológicos, ok? Deixa eu ver aqui no chat. Pode cravar, lindas. Pode sim, maravilhosa, zero defeitos. Lindas, lindos vocês. Vou botar aqui para gravar. Raíra, a gente brinca bastante também, viu? Não se acanhe. Você é cearense, então dá certo. Vai sim, vai dar tudo certo. Obrigada. Vou colocar aqui para gravar. E agora, quando eu começar a apresentar a tela, gente, quem tiver alguma intervenção e tudo, algum comentário a fazer, certo? Certo. Foi Letícia, tive um pouco de dificuldade. A gente vai conversar sobre isso ao finalzinho, tá bom? Anota aí os coisas, os detalhes. Aqui o chat tá aqui disponível ao lado, só que quando eu começar a apresentar a tela, eu não vou mais conseguir ver o chat. Então, o que tiver de comentário é só falar. E Raíra fala também. Pode falar no chat e Raíra fala, abre o áudio, tá bom? Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Uma janela. Eu acho interessante que quando eu boto para compartilhar
Foi. Tá aparecendo a tela? Tá começando a carregar. Pra mim tá tudo ok, gente. Pronto, já está aparecendo a janelinha. Processo de investigação e enfermagem. Sim. Tá Tudo ótimo, aparecendo. Amélia. Perfeito. Bom, esse recurso aqui é o Microsoft Sway, é um app novo da Microsoft. Na verdade, eu não sei de onde ele saiu, quando ele saiu, mas quando eu instalei o Office de novo, porque eu fiz a assinatura, aí o Sway apareceu, eu fui ver o que é Sway, né, gente? E tive uma grata surpresa porque ele é como uma apresentação de slides e de conteúdos levemente mais dinâmica do que o PowerPoint. Ele é mais rápido de ser montado, parece mais simples, mas ele dá um efeito visual interessante. E aí eu vou dizer por que eu gosto de usar efeitos visuais com vocês daqui a pouco, tá bom? Então, o que é o processo de investigação em enfermagem? O processo de investigar é um dos elementos do processo de trabalho do enfermeiro. Investigação vai ser sempre o ato de descobrir, de elaborar perguntas. Na verdade, investigação faz parte da vida de todo indivíduo envolvido com pesquisa ou com ciência, sobretudo na área da saúde. Eu não sei exatamente que instrumentos de investigação, os nomes, né? O pessoal da nutrição utiliza, da fisioterapia, da psicologia, mas todo o trabalho da área da saúde tem o seu processo. E enfermagem não é diferente, porque a investigação em enfermagem dá conta de conhecer o nexo causal dos problemas individuais e coletivos e elaborar planos ou desenvolvimento de pesquisas para a resolução desses problemas, mesmo que eles digam respeito a políticas de saúde maiores do que o que as nossas pernas podem alcançar. Então, é menta, no processo de investigação em enfermagem, discutir a evolução histórica da construção do conhecimento científico e, em particular, do conhecimento na enfermagem, partindo da concepção da investigação como um de seus processos de trabalho. Ciência, tecnologia e sociedade, políticas de produção, fomento e divulgação do conhecimento no Brasil, processo de investigar na enfermagem, base filosófica, metodológica e operacional. E, na verdade, quando a gente fala do processo de investigar em enfermagem, a gente tanto pode se referir a teorias, mas que não são especificamente o nosso objeto nesta disciplina, mas, sobretudo, sobre as epistemologias que embasam o processo de pesquisa, tá? Então, a pesquisa no âmbito da UERN e da Faculdade de Enfermagem, realização de atividades relacionadas à produção do conhecimento e apresentação de trabalhos científicos em eventos locais. A pandemia tem feito a gente meio que atender a muito evento ao mesmo tempo, né? E não é diferente a necessidade de o estudante comparecer, vivenciar esse tipo de experiência que faz parte da formação do pesquisador, certo? Independente da gente querer, o enfermeiro ele é eminentemente um formador, eminentemente um pesquisador, porque ele está, aquele território que é responsabilidade do enfermeiro, é um campo aberto de ciência, de pesquisa e de produção de conhecimento, certo? Então, nós vamos discutir as diversas formas de conhecimento, discutir conformação histórica das concepções de ciência e seus desdobramentos para a produção do conhecimento. A gente já vem falando sobre isso desde concepções sobre o ato de estudar, porque nós já falamos sobre a origem da ciência lá, muito superficialmente. Aqui a gente vai se aprofundar, porque a gente vai diferenciar as correntes de pensamento, né? E por que é importante conhecê-las e por que elas fazem parte da construção do seu projeto de pesquisa. Nós temos 3 disciplinas, né, que fazem parte da nossa matriz curricular, e da nova a gente também terá esse contínuo, né, de formação para pesquisa, e que coincide diretamente com o texto do livro que eu já mandei ontem para vocês, que é As 3 Metodologias, de Elizabeth Teixeira. Então, nós temos a metodologia acadêmica, que corresponderia lá a concepções sobre o ato de estudar.
né? Nós temos a metodologia, esqueci o segundo, metodologia da ciência, que é o momento que a gente está agora, investigação, tá? E metodologia da pesquisa, que é quando a gente está lá em pesquisa em enfermagem. Só que tem elementos lá de pesquisa do sexto período que a gente já resolveu trazer para esse momento agora, porque vocês já vivenciam essa experiência de uma construção de um anteprojeto de pesquisa nesse momento da sua caminhada, da sua trajetória. Então, é um momento de conhecer formas de pesquisar juntamente com as epistemologias ou filosofias da ciência, tá? Vamos conhecer algumas curiosidades bem interessantes, tá? Sobre as diversas, né, áreas. Tem a sugestão de um filme para a gente assistir, que eu sou apaixonada por ele. Se a gente não estivesse aqui, divididos, separados por telinhas, a gente iria ter o dia do nosso cineminha, que a gente sempre tem, vocês sabem, que é Ponto de Mutação, e eu vou dizer por que ele é tão importante. Na verdade, ele é um dos meus filmes favoritos, quando é para se falar em discussão de ciências, né? Então, conhecer as correntes filosóficas e seus desdobramentos na produção do conhecimento em saúde e enfermagem, conhecer a produção do conhecimento, saúde e enfermagem, sua articulação com o atendimento às necessidades sociais. Então, por que esse processo ele é importante para a formulação de políticas públicas e sua relação direta com o SUS. Compreender a investigação como processo de trabalho da enfermagem, refletir sobre as políticas de produção, fomento e divulgação do conhecimento no âmbito internacional, nacional, estadual e local. Vocês já viram que ontem eu já mandei alguns presentes para vocês. Na verdade, eu mandei 2 presentes para vocês, que foram esses 2 livros aqui. Eu sou louca por eles. Não necessariamente a gente vai usar ele hoje. Opa, o mouse mexeu. Esse aqui, Manual de Produção Científica. Ele não é bem um livro didático, ele é um livro de cabeceira, ajuda bastante na construção de artigos científicos e da compreensão da importância de publicar o que a gente constrói na academia. E esse aqui, eu adoro essa linha, o livro da ciência. A gente vai sempre trazer coisas dele, porque ciência é vida, literalmente, né? Então, do nosso conteúdo, o que nós vamos discutir? Não necessariamente nesta mesma ordem, mas muitas vezes as aulas vão ser bem misturadas, inclusive hoje, por exemplo. Então, contextualizando a produção do conhecimento, expressões da realidade e diferentes formas de expressar o conhecimento, conformação histórica das concepções de ciência, desdobramentos para a produção do conhecimento, método e métodos, porque não existe apenas um, porque existem diversos caminhos de construir a ciência. Bases filosóficas e metodológicas que fundamentam a produção do conhecimento, então positivismo, fenomenologia, holismo, materialismo, histórico-dialético, complexidade, são alguns dos principais, na verdade são seções de livro e são os mais tradicionais, as epistemologias mais tradicionais para embasar o discurso e a pesquisa, tá? Em saúde e enfermagem. Então, o processo investigar a enfermagem, o que é, como um processo, o que ela significa, bases filosóficas que fundamentam a produção do conhecimento em enfermagem, e isso está muito envolvido com a discussão política e social da construção da enfermagem, que vocês já vêm conhecendo desde lá do primeiro período, na Universidade da Produção de Força de Trabalho em Enfermagem, História e Processo e Trabalho em Enfermagem, concepções sobre o ato de estudar, Antropologia e Saúde, saudades, Antropologia e Saúde, beijos. Políticas de produção, fomento e divulgação do conhecimento. Quando a gente fala fomento, a gente vai discutir bastante o que significa isso e qual a importância das agências de fomento na pesquisa no Brasil. Inclusive, a gente pode, Raíra, chamar, porque ela gosta muito, Patrícia, para vir falar sobre isso, porque Patrícia, ela é professora do nosso departamento, ela foi minha professora, ela estará em processos patológicos com vocês em algumas aulas de escolha dela, mas na verdade o primeiro convite que a gente fez foi para ela vir falar, ministrar a aula dela de hanseníase, porque ela é a aula que eu mais lembro dela quando eu era aluna. Enfim, eu não vou dizer muita coisa, pois me emociono bastante, saudade. Patrícia está cedida para a FAPERN, tá? Que é uma instituição de fomento à pesquisa do Rio Grande do Norte,
Então é interessante até ela vir falar sobre isso com a gente. Muito bom, muito bom. Lembrei agora de ativar ela para isso, porque ela é louca para voltar, para ver vocês. Contextualização histórica dessas políticas de fomento, agências de fomento, espaços de divulgação do conhecimento, indicadores de avaliação dos espaços de divulgação da produção, como impacto, scores, qualis, entre outras. A gente vai falar sobre esses impactos e qualis, que são as classificações dos periódicos, tá? E a importância de cada elemento, por exemplo, do seu látice. Por que eu digo assim, não, isso pontua pouco, isso pontua mais? Porque dependendo da seleção que você for se submeter, você vai ter uma pontuação específica para cada tipo de produção. Capítulo de livro, artigo, trabalho publicado, resumo expandido, tudo isso é importante, tudo isso a gente deve vivenciar, porque não apenas engorda o nosso currículo, o meu está desatualizado, mas engorda o nosso seio, o nosso aprendizado. A gente aprende muito mais construindo do que só absorvendo, né? Então, vamos conhecer grupos de pesquisa da FAEM, linhas de pesquisa, pesquisadores e orientadores, também do Programa de Saúde e Sociedade, naturezas de pesquisa predominantes na nossa faculdade, principalmente, porque é o ambiente que a gente se encontra, e os caminhos possíveis, porque quando a gente sai da graduação, a gente extrapola alguns limites, que a gente imagina ser o grande universo, mas a gente, na verdade, quando sai daquele espaço, a gente vê que as potencialidades são muito maiores. Nossa metodologia vai ser similar, que vocês já estão conhecendo lá em processos patológicos, né? O uso de aplicativos diversos. O Jamboard eu usei o Jamboard lá com os meninos de concepção sobre autoestudar, mas nós vamos usar também aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês a ferramenta para a criação dos mapas mentais e conceituais, que vai ser a atividade assíncrona para segunda-feira da semana que vem, tá? Então, atividades colaborativas. Quero saber se vocês já resolveram seus pares da quadrilha, né? Porque a caminhada em pares, o peer study, é uma ideia interessante, principalmente para esse momento do ensino remoto, do estudo e ensino remoto, né? Quero saber se vocês já conseguiram, porque já é algo que a gente vai exercitar daqui para a semana que vem, né? Jornada de aprendizado em dupla, uso da internet, smartphones, tablets e PCs por parte do Discente para ensino-aprendizagem remoto. Semana passada, vocês pediram para eu já colocar lá no podcast, então eu extraí o áudio da aula e inseri. Vou tentar fazer isso hoje, não sei se vocês desejam que eu já faça desde esse início da aula, ou só quando a gente estiver falando lá no mapinha que eu fiz, no quadro lá. Vocês que vão escolher. De qualquer maneira, eu já estou gravando, estou com o equipamentos em todo ok aqui. Então, os procedimentos, na verdade, quando a gente diz procedimentos avaliativos, aí eu botei uma figurinha aqui linda de um moedor, pois pretendo moer a alma de vocês. Não, brincando, gente, não vou moer nada. Na verdade, isso não é um moedor, não. Eu não sei o que é isso, não. Mas eu achei interessante e parecia algo um pouco de terrorismo, né? E disse, vamos botar para a gente ver, né? Mas eu não vou fazer nada com vocês, não. A sistemática vocês já conhecem, na verdade, ao invés de a gente fazer o nosso diário de aprendizagem, né, que a gente já conhecia desde lá de Concepções sobre o autoestudar, as atividades vão ser continuadas, né? A gente tem a atividade relativa ao que a gente já vai fazer na aula que vem, é muito mais uma continuidade da aula de hoje. Eu quero que vocês se expressem, então vai ser construções de textos, avaliações, atividades no próprio Classroom, baseada em estudos com pares. Avaliação 1, 2 e 3 vai ser média das atividades por aula que vão ser enviadas via Classroom. E a última atividade seria a culminância da disciplina, a construção de um modelo de anteprojeto de pesquisa, porque daqui para lá a gente já vai conhecendo elementos desse anteprojeto. O anteprojeto de pesquisa não é porque é contra, não. O prefixo ante de antes, tá? De iniciação.
Então, um anteprojeto de pesquisa é um esqueleto da sua intenção de estudar algo, certo? Não é um projeto robusto, não é um projeto finalizado, tá? É um modelo de pesquisa que é o que vocês vão desenhando. Por quê? Porque nesse período que vocês estão, vocês já passam pela experiência de construir, né, de desenhar intenções de pesquisa para algumas seleções de projetos de pesquisa ou projetos de extensão, tá bom? Então, a gente já vai conhecendo isso de agora. Nossa bibliografia tá aqui disponível e, na verdade, não são só esses, e a bibliografia a gente vai enviando para vocês. Tem alguns sites que a gente pode utilizar, gosto bastante, inclusive, né? Texto de filosofia brasileira, Filosofia CFIB, essa revista pesquisa da FAPESP é muito bacana. Vamos usar e abusar dos recursos visuais, dos recursos gráficos, e a gente vai ver pro quê. Por que isso é tão importante, tá bom? Deixa eu mostrar aqui o nosso cronograma. Continua expondo a janela. Sim, tá tudo ok. Então, hoje, processo investigar em enfermagem são 60 horas. Dividimos em atividades de 5 horas, porque em alguns momentos, alguns dias a gente vai ter aula, o momento síncrono, e o restante da construção é um momento assíncrono. Todo o processo de estudo, de construção discursiva, é um momento de produção, de construção do conhecimento, e isso é fundamental no entendimento da ciência como um processo que se inicia com um problema. Não é problema relacionamental, não, gente. É uma pergunta que surge na nossa mente a partir de um incômodo da realidade em que a gente vive, certo? Então, nosso cronograma, apresentação, PGCC, que é o que nós estamos fazendo, para a aula de segunda-feira, Ciência e Conhecimento Científico, contextualizando. Então, de hoje a gente já lança a atividade para a segunda-feira, que vai ser a construção de um mapa mental, e a gente vai ver só o exemplozinho de uma ferramenta. Dia 28 a gente vai falar sobre bases de dados e filtragens. Vai ser um momento em que vocês também vão trabalhar junto com a gente no mesmo momento. E a gente vai começar a falar sobre as bases filosóficas e metodológicas que fundamentam a produção do conhecimento. A gente pode iniciar com o materialismo histórico dialético. A ordem dos temas, né, a ordem dos fatores não altera o produto. Nós previmos no cronograma, mas a gente pode modificar a ordem. A gente coloca aqui primeira avaliação, mas na verdade é a data limite para o envio das atividades. Cada aula ou cada momento a gente vai ser acordado, e eu vou deixar, como está lá no Classroom, igual a processos patológicos, uma atividade que pode ser respondida naquele próprio dia. Sempre recomendo que seja respondida no próprio dia, porque está mais fresquinho. Ou, né, para entregar na data limite. Sugestão vai ser sempre, não deixe para fazer tudo para a data limite, porque a correção vai ser a mesma para todos. Isso significa que o rigor vale para todos, tá? Então, a gente vai falar sobre materialismo histórico dialético, erroneamente chamado marxismo, positivismo, fenomenologia, holismo. Depois a gente parte para os momentos práticos, propriamente ditos, da construção de uma pesquisa, a aula sobre gerenciadores de referências. Vou tentar ver se essa aula eu faço conjunta de vocês com o primeiro período, porque gerenciadores de referências são ferramentas que eu julgo muito necessárias, tanto para o aluno de graduação quanto para o aluno de pós-graduação, uma vez que o aluno de graduação normalmente está envolvido em iniciação científica. Oficina de anteprojeto de pesquisa, mesmo jeito, data limite, que vai ser dos exercícios anteriores, né, de busca em base de dados, primeiros exercícios de construção do projeto, né? Depois a gente continua tendo a discussão sobre complexidade,
Por último, construção de mural colaborativo sobre epistemologias e ciência, caminhos ou desencontros. Então, por que nós vamos falar sobre isso? E o momento de crise paradigmática que nós estamos enfrentando. Chegamos já lá. E dia 14/12, nossa última aula, que é o momento de entrega do anteprojeto de pesquisa, e a gente faz a roda de discussão, em que todos relatam sua experiência de início de pesquisa propriamente dita, tá ok? Então, só complementando o que a Amélia falou, que estava até comentando com ela ontem, a importância dessa disciplina para vocês do terceiro semestre, né, do terceiro período. Porque, normalmente, estava até dando um exemplo, na nossa graduação, a gente costuma ver isso no quinto, no sexto. Então, assim, vocês estão podendo vivenciar isso agora, vai ser de extrema importância. Porque vocês vão usar isso na graduação, mais ainda na pós-graduação, quem quer tentar mestrado, pós, doutorado, ou seja, vai ser o resto da vida. Então, aproveita, vai ser ótimo. Exatamente. Então, tá todo mundo acompanhando até agora? Alguém falou, cineminha, foi a Aurivânia. Certo. O dia do cinema, obviamente que a gente não vai tirar a aula para assistir, só, tipo assim, caso ninguém consiga e tal, mas a ideia é que vocês assistem e a gente retorne para a roda de conversa, porque ponto de mutação rende muita discussão e que a gente só acompanha se a gente tiver assistido, porque na verdade ele é baseado em um livro, tá? Ele é um pouco longo, então para quem não tem muita familiaridade com o modelo cinematográfico, é um pouco rancento de acompanhar. Para quem curte as discussões, e é muito parecido com o que a gente faz no nosso dia a dia, vai ser maravilhoso, vai ser tranquilo, certo? Eu acho incrível, eu amo o ponto de mutação. Tem um livro também, eu mando para vocês quando chegar próximo. Vou apresentar para vocês agora a ferramenta que a gente utilizará na semana que vem para a realização da atividade. Vocês já devem conhecer, na verdade, o MindMeister, que é a ferramenta de construção de mapas mentais e mapas conceituais. Vamos aqui no meu e-mail institucional. Lembram que eu falei que eu já mostrei processo patológico para vocês. Do modelo de... Quem fala? Helena. Gostei muito desse site. Obrigada, Helena. Eu também gosto muito dele. Inclusive, se vocês já estão com seu parceirinho, sua parceirinha da quadrilha, esse momento de construção do mapa mental é fantástico, porque cada um na sua casinha, na sua cadeirinha, no seu celularzinho, no seu tablet, consegue construir e enriquece a discussão sobre os textos que são produzidos, certo? Você tem os modelos de mapas que podem construir, que podem realizar. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui nesse alinhado. Aí, novo mapa mental. Vou só colocar nossa palavrinha de hoje. E a gente pode mudar as cores. Fantástico, acho ótimo quando ele me ajuda muito, né? Pronto. Então a gente pode mudar as cores, a gente pode colocar formatos nos balãozinhos, certo? A gente pode adicionar tópicos. Filosofia. E a filosofia é um grande campo científico, foi dela que nasceram várias outras ciências, e é por isso que a gente pode dizer que o conhecimento científico tem vários caminhos, tá? Tem vários métodos, tem várias formas de se realizar. Vocês já lembram isso, desde lá de Concepções,
certo? Vou deixar aqui. Não é necessariamente, esse aqui não é o que vocês vão trabalhar, certo, gente? Foi o exemplo da ferramenta para utilizar na semana que vem, tá bom? Ok? Pode compartilhar link também. Tem exatamente, Ana Clara, tem o Go Conquer. Deixa eu encontrar aqui. Eu gosto demais dele. Inclusive, Raíra, eu usei ele para o mapa mental da nossa disciplina lá. Deixa eu encontrar aqui o meu. Exatamente. Pode colocar no claro. Inclusive, pode deixar até o link lá. Pode fazer manual escanear? Pode, Mariana. Tem muita gente que é muito bom em fazer mapas mentais. Eu não sou muito boa com mapas mentais. Na verdade, eu não sou muito boa com coisa manual. Vocês vão ver que eu sou um pouco caótica. Mas eu estou gostando bastante de usar os instrumentos de escrita digital. Descobri que tem como salvar a imagem. Tem como salvar a imagem, tem como salvar um mini vídeo. Deixa eu mostrar aqui o que eu tinha feito já na nossa disciplina, que a gente pagou. Que aí eu já mostro para vocês. Dá para dar o play. Mas o meu não ficou nem mapa conceitual, o meu ficou mais um mapa mental mesmo. Tá aqui. Aí você dá o play, você pode dar o play. Tô falando igual a minha tia, o play. E ele vai, né, gerando as bandeirinhas conforme você colocou, na ordem que você colocou. Deixa eu botar em tela cheia. Ó. Eu acho que o meu, Amélia, eu fiz com Mystical, alguma coisa assim também. Mas muito parecido com esse. No Muito final. parecido. E sempre tem a opçãozinha de salvar. Eles perguntam se a gente quer que salve em PDF ou Isso. imagem. Mas a estrutura é basicamente a mesma. Exatamente. Então vocês vão identificando bem. Ó, ele vai mostrando. Eu gostei dele, eu gosto do Go Conquer porque ele tem outros recursos também, como o uso de cartões para estudo e tal. Mas você pode escolher, gente, o instrumento, a ferramenta de construção de mapa mental conceitual que melhor lhe aprover. Mariana perguntou se pode fazer à mão e escanear. Pode também, certo? E aí ele vai mostrando aqui os caminhos, certo? Tá todo mundo acompanhando direitinho? Deixa eu terminar de passar, que a gente pode até falar sobre esses tópicos com o passar da disciplina. Faz parte da investigação. Tá? Quando a gente foi... E o banho que meu ficou hiper ultra colorido, meu Deus do céu. Eu ainda fiquei... As formas de desenvolvimento das diferentes inteligências, como você pode desenvolver cada dimensão. Eu gosto. Gosto bastante. Depois vocês veem aí qual que é o instrumento de música que vocês usam, ou a ferramenta. Perfil discente, geração Z, vamos falar sobre ela daqui a pouco, inclusive. Olha que coincidência, não existem coincidências. Característica dessa geração, que são vocês, esses adolescentes. Então, esse momento que a gente está passando é um momento de muita necessidade de romper com o que a gente achava que seria o modelo mais correto de ensino-aprendizagem, que na verdade não existe um modelo específico. Então, vamos ter as demandas que vamos ter que superar, né? Inclusive as demandas institucionais, de unidade acadêmica, as demandas individuais, né? Etc. Deixa eu acelerar aqui, esse negocinho para dar uma carreirinha maior. Pronto.
Aí ele pode salvar também em imagem. Ó, aí você vai ver sempre aqui os modelos que tem e tal, que ele gera um resumo do recurso, que é tipo um mapinha do que você escreveu. Olha como fica bacana, né? Ok. Então, vou parar de transmitir esse. Voltar. Olha aí, já tem várias sugestões. Tem o Go Conquer, tem o Mind Mister, tem o Whimsical. Sim, que foi o que Raíra fez. Muito bom. E a gente pode ir compartilhando. Dá para colocar até lá no mural do Classroom. Pois bem, eu gosto bastante dessa ferramenta. Ela se chama Liquid Text, né? Texto líquido. Eu tenho sentido bastante a necessidade de um aplicativo dessa natureza, que a gente pode utilizar o PDF, e como a gente não tem a liberdade para editar um PDF, ele é uma adaptação digital para o que a gente chama de caderno. Né, que a pessoa diz, professor, como é legal, como é que a gente faz isso? Eu digo, olha, tem uma coisa muito fácil que você usa desde que você entrou no ensino, né, no sistema educacional, que se chama caderno. Você pode usar o caderno e riscar desse jeito também. Eu senti muita necessidade, tanto para a questão de sala de aula, quanto pela dinamicidade gráfica, né, do material. Acabei tendo que pagar a licença dele, porque passei bastantes dias usando, gostei muito. Ele tem a possibilidade de eu adicionar vários PDFs para o mesmo projeto e destacar citações deles, tá? E fazendo os comentários, e no final eu tenho um mapinha, no final eu tenho um quadrinho todo ilustrado, cheio de material, posso colar figuras, etc. De fato, o nosso momento é esse. Nós vamos falar sobre a ciência como um método de conhecimento da realidade. Só que hoje nós vamos desembocar no que seria o conceito, né, das epistemologias e por que vivemos essa crise paradigmática. Vocês já sabem o que é paradigma ou já vimos mencionando anteriormente. Então, vamos começando ele aqui falando. Tá todo mundo vendo direitinho? E sempre que eu tiver aqui a citação, eu vou tentar puxar de onde de qual é o texto que a gente utilizou, tá bom? Esse aplicativo, ele existe tanto para Apple, que eu não uso, como para Windows. Não tem ele no smartphone, mas no smartphone tem outros que eu vou mostrar como vocês podem utilizar, certo? Vamos aqui. Então, ele vem dizendo, metodologia da ciência, que é aqui a Elizabeth Teixeira já vem falando sobre a segunda metodologia. No primeiro momento, discute o conhecimento e o conceito de ciência, tipos de conhecimento, conceito de paradigma e de revolução científica com base em Thomas Kuhn. E aí vocês vão ver quem é ele, por que ele gerou esse tipo de conceito e o que é necessário para que exista, para que ocorra uma revolução científica. Bom, é o rangido da cadeira, né? Fantástico. Então, entender as epistemologias, né? Compreender significativamente o que significam epistemologias. Epistemologias é a forma de conhecimento ou filosofia do conhecimento. São várias, são diferentes formas de discurso que vai transparecer intenções, modelos, ideologias ou formas de organização social, política ou cultural. Toda pesquisa, todo artigo científico, por exemplo, precisa ter uma epistemologia base, precisa ter uma filosofia base. Um grande exemplo, o exemplo mais simples que eu tenho para dar para vocês é que, basicamente, toda pesquisa quantitativa, praticamente a maioria das pesquisas quantitativas,
são de caráter positivista, porque o positivismo nasceu na perspectiva de estabelecer um paradigma científico, né? Nasceu para ser o paradigma científico dominante em que tudo pode ser mensurado, testado, repetido, né? E replicado. São princípios da ciência. E daí nasceram outros paradigmas. Então, o paradigma inicial científico, que o pessoal, muita gente ainda considera o padrão ouro científico, chama de positivismo, mas no final das contas, ciências são várias e os caminhos para se atingir são vários. Não existe uma verdade, existem muitos caminhos para se responder a perguntas científicas, certo? O papel da ciência não é descobrir a verdade. O papel da ciência é elaborar as perguntas adequadas e buscar respostas para elas da forma mais plausível, explicável e replicável que seja possível, tá? Os desafios da atualidade significam a relação entre política, cultura, sociedade e economia, e que ainda sejam ou não sejam respondidos por determinado paradigma científico. Quando eu tenho conjuntos de paradigmas que não respondem a essa necessidade que a gente vive, e o momento em que a gente está é um momento de crise paradigmática, a gente precisa pensar em outras formas. Um exemplo, o paradigma da educação tradicional. Nós vivemos um momento de transição, a pandemia acelerou a necessidade de mudança procedimental, né, ou procedural, e nós vivemos um momento de necessidade de transição, nós vivemos um momento de crise paradigmática na educação. Né? Então, são vários desafios a serem superados, várias necessidades de aprender. Para o pesquisador, para o iniciante nessa caminhada, nós temos duas necessidades. Saber o que fazer e saber como fazer. O que fazer é o objeto da pesquisa. O que? Vou mudar aqui a cozinha. Objeto da pesquisa. E saber como fazer. Como em pesquisa é a metodologia. É o método. E o método não se faz apenas pela epistemologia, pela filosofia. Se faz pelos instrumentos. Instrumentos de coleta de dados. São entrevistas, são questionários, são diários de observação, tá? Então, são de diversas formas. São com instrumentos de mensuração. São com obras específicas, tá? Como é o caso, por exemplo, do método cartográfico, é uma outra forma de conduzir a pesquisa. Tá? Nós vamos passear por diversos teóricos, dentre eles Fritjof Capra, que é o autor de Ponto de Mutação, quando a gente vai discutir holismo e a teoria sistêmica, tá? Edgar Morin, quando a gente for falar sobre complexidade, seriam os paradigmas que tentam explicar melhor o entrelaçamento das realidades no mundo, entre o mundo moderno, entre a vida do século XX e as necessidades do século XXI. Temos vários nomes surgindo para esse momento, para essa transição do século XXI, mas não temos um novo paradigma estabelecido. Não existe. Existem tentativas de compreender o mundo para se pensar em novos paradigmas. Lembram lá de Bauman, que já falava, vocês vão ter que elaborar estratégias para novas formas de vida, porque o mundo líquido, a sociedade líquida, não permite respostas duradouras, tá? Então, qual o papel da universidade nesse novo momento, nessa transição paradigmática? O papel da universidade, baseado no tripé, ensino, pesquisa e extensão. O ensino superior brasileiro se arvora nesse tripé. O ensino é esse momento de vivência, de sala de aula,
A pesquisa é a geração do conhecimento a partir de problemas da realidade, seja daquela realidade lá onde a gente está pisando nos nossos problemas, seja na nossa sala de aula. A sala de aula também é um amplo espaço de desenvolvimento, de geração de problemas para a pesquisa. E a extensão, que é quando a universidade leva o seu saber, o saber fazer, savoir-faire, que a gente chama, saber fazer para a comunidade. São serviços, são conhecimentos, são práticas, são exercícios de acolhimento à sociedade, exemplos que a gente tem na nossa faculdade de extensão forte, que alimenta também projetos de pesquisa, são o NAMI, no PIX, tá? O Núcleo de Pesquisa de Segurança do Paciente, tá? Dentre outros. Nós temos os grupos de pesquisa de diversos professores que se organizam, gerando novas possibilidades de criação de perguntas e de estudos na área da saúde, na área do cuidado e enfermagem, seja na saúde individual ou na saúde coletiva. Marcos teóricos e metodológicos da produção do conhecimento, grupo de pesquisa em Travou saúde. um pouquinho, Amélia. Eita, travou aonde? Eu acredito que você precisar voltar um pouquinho. Acho que foi esses últimos minutinhos mesmo. Travou aqui para mim, não tinha certeza se tinha travado para todo mundo, mas pelo chat eu acho que Foi. possibilitou aqui eles escutarem um pouco. Certo, então foram uns 3 minutos. Não, nos últimos segundos. Acho que nem 1 minuto, não. Certo. Estou voltando aqui. O papel da Você já tinha falado universidade. do papel da expansão que travou. Na extensão. Foi quando falou dos grupos de Isso, pesquisa da FAEM. Pronto. Os grupos de pesquisa na FAEM. Grupo de pesquisa, grupo de atenção à saúde do adulto e do idoso. Nós temos um grupo de professores com seus orientantes que vem trabalhando temas e a gente tenta não apenas ficar na área da publicação e da realização de pesquisas especificamente, mas na divulgação e de momentos, né, com os alunos. Durante a pandemia, a gente fez alguns momentos também, né, de condução. Na semana de enfermagem, a gente fez atividades, né? Temos outro grupo de pesquisa na faculdade. Travou de novo? Agora o meu já funciona normal. Pronto. Obrigada. Dá para eu dar um alt tab aqui. Marcos teóricos e metodológicos da formação de enfermagem, se não me engano. O pessoal de saúde coletiva vem desenvolvendo também. Temos outro desenvolvimento de outros grupos de pesquisa que se iniciam como núcleos de pesquisa. Na FAEM a gente tem núcleos de pesquisa e extensão, que vão ser o NAMI, no PIX, tá? O núcleo de pesquisa e extensão em saúde do paciente, saúde e segurança do paciente, e o núcleo de atenção à saúde do adolescente, se não me engano. Eu não sei o nome completo de todos, mas nós já temos uma gama de possibilidades de pesquisa e extensão a serem desenvolvidas. Então, conheçam os professores. Tem uma coisa que vocês dessa geração, que eu vou falar agora, geração Z, que faz perfeitamente bem, se chama stalkear. Então, é basicamente o que vocês fazem muito bem, descobrem muito bem a vida de todo mundo. Stalkeiem os lápis dos professores, stalkeiem a sua mente e o seu interesse em pesquisa. O que tipo de tema você gosta? O que você gosta mais de ler? O que chama a sua atenção? Mais do que ensino e formação, a universidade necessita de indivíduos que pensem globalmente, que pensem de uma forma de articulação de diversas dimensões da realidade e que agem localmente. É um princípio básico nas diretrizes curriculares nacionais para a formação, que é aquilo que vocês já vão sabendo desde o começo: enfermeiro, crítico e reflexivo, comprometido com a realidade e a transformação desse ambiente em que vive, desse cenário em que se insere, tá? Nós temos neste momento na universidade várias gerações coexistindo.
Os veteranos que vêm de determinada década aí de transição cultural e social, né? Os baby boomers, que são da geração dos anos 60, que é um momento, né, o baby boom acontecido dos anos 60, uma explosão de nascimentos, né, e que era um momento de saída e de desenvolvimento, por exemplo, da Guerra Fria. É uma geração que tem uma dedicação ao trabalho muito intensa e uma necessidade de estabelecimento, de estabilidade social, em que o maior sonho seria a constituição familiar, a capacidade para fazer carreira e abdicação com relação a essa carreira. Nós temos duas gerações que se parecem muito, são gerações de transição, gerações X e Y, que também se chamam os millennials, que é a galera que nasceu entre os anos 80 até os fins dos anos 90, né? É um pessoal que tem a possibilidade de se abrir a diferentes formas de viver, por isso que a gente vive, nós somos uma geração que tanto tenta compreender as diferenças do mundo, que tenta desenvolver um senso de tolerância maior, e que já sofre bastante embate com as gerações anteriores, que tinham essa necessidade de estabilidade e um padrão de reconhecimento social que essa geração de transição dos millennials, por exemplo, já não tem, porque é uma tentativa de acolhimento maior. Já a geração Z, essa coisa maravilhosa chamada adolescente, que são vocês, que já nasceram próximo aos anos 2000, é uma geração que já pode ser chamada nativo digital, são extremamente críticos porque tem todo tipo de informação à palma da mão, mas críticos com relação ao paralelo da tela com a realidade. É necessário um entendimento maior e um aprofundamento com relação às informações. É uma geração que valoriza muito mais a manchete do que o conteúdo mais aprofundado. Então, essa é a nossa tentativa, mergulhar mais nessas leituras, tá? Autodidatas online, que é uma coisa fantástica. A geração Z nasceu e cresceu em meio à intensidade da oferta de serviços e produtos digitais, tá? Então, muitos especialistas da área da educação falam sobre a distância da criança e do adolescente dessa geração Z, que hoje a gente já não tem mais a geração Z, já é a geração alfa das crianças depois de 2010, em não conhecer brincadeiras antigas ou o papel da palpabilidade no processo de brincar e aprender. Então, existem diferenças, por isso que eu falei na aula passada, falei no primeiro período, vou falar novamente, nós somos uma escola, uma estrutura educacional de paredes e físico do século XIX, lá da Revolução Industrial, com as demandas da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, com professores do século XX e alunos e demandas do século XXI. É um paradoxo e é uma dificuldade imensa para a gente lidar e para a gente mudar, né? É necessário abertura, é necessário desprendimento e é necessário eu não sei nem dizer o que é. Se soltar para essa possibilidade de se colocar disponível para avaliação, porque tem algo na nossa construção educacional que faz com que a gente desenvolva uma certa dificuldade em nos autoavaliar ou de sermos avaliados. A gente tem muita dificuldade de aceitar críticas e acho que esse é um grande defeito da formação do ensino superior. Então, de onde veio essa citação? Lá de Elizabeth Teixeira. Como Silva, acreditamos que a educação também gera... Vamos lá no texto, porque ele deu uma desconfigurada, né? Acreditamos que a educação
também gera o novo, cria novos elementos e relações. Ela poderá, então, produzir, reproduzir, inculcar, resistir, continuar, descontinuar, repetir, romper, manter, renovar. Acreditamos que existe um espaço cultural no qual elementos e materiais simbólicos são transformados, reelaborados e traduzidos de acordo com parâmetros que pertencem ao próprio nível cultural das pessoas envolvidas nesse processo educativo. Se antes a gente considerava que o aluno ele seria tábula rasa e chegaria ao ensino superior ou ao processo educacional como um papel em branco a absorver todo tipo de conhecimento, hoje a gente compreende que existe a necessidade de agregar tudo que o indivíduo carrega, toda a carga que vem junto com ele para construir novas formas de conhecimento. Então, uma das finalidades da universidade é a produção do conhecimento. A figurinha aqui de exemplo, né, da universidade com o tripé ensino, pesquisa e extensão. Se você tirar um desses pezinhos, cai a universidade, porque é esse que é o papel. Foi assim que as grandes universidades surgiram desde a Idade Média. O saber precisaria ser contextualizado e social, porque é dessa sociedade que nasce a universidade. Então, para quem serve o seu conhecimento? Eu amo essa figurinha. Eu tirei lá do Medium. Vocês querem conhecer o Medium? Vocês já conhecem o Medium? Não, Amélia. Vamos lá conhecer. Deixa eu mudar aqui. Medium é uma ele é tanto um aplicativo como uma rede de escrita. Assim como existia antigamente blog, ainda existe, gente, Blogspot, WordPress, o Medium tem sido considerado uma das maiores plataformas de escrita. Você pode simplesmente construir o seu perfil no Medium e eleger bons textos. Na verdade, nós temos grandes jornalistas, grandes grupos editoriais tendo espaço no Medium, certo? Pode servir como fonte de informações, como leitura, né, de cultura. Tem tanto a conta grátis, em que você tem um período para escrever e um limite de textos para escolher e ler. São várias áreas. Ó, um exemplo da minha rede escolhida já. Aí tem os sitezinhos, Manual do Redator Digital, isso é muito bacana. É um blog, certo? Escrever. Então ele tem até um sistema de inteligência artificial ligado a ele, que ele contabiliza o tempo médio que as pessoas passam lendo, ou que dão palminhas, ou que grifam determinada parte do texto, ou que compartilham. É um material muito, muito bom. Vou até salvar essa aqui, que eu gostei. Processo de escrita. Ó, quando as pessoas grifam ou deixam comentários, ele fica marcado. É uma rede social de produção intelectual. Muito bacana. Recomendo vocês fazerem seu login no Medium. Volta lá pro... Vocês estão acompanhando, gente, a aula? Vocês estão acompanhando? Sim, obrigada. Tá muito rápido, tá muito agoniado, tá muito cheio, tá muito caótico. Sim, tá muito rápido. Certo, tá bom. Vamos voltar lá para o Liquid Text. Essa citação. Como Fávero, defendemos a urgência de novas e criativas possibilidades de articulação efetiva do ensino, pesquisa e extensão na Universidade Brasileira com a sociedade. Se por um lado a gente tem o aluno que tem a intenção exclusiva de ir para a universidade, tão somente para
obter o diploma de graduação, nós temos outros grupos que têm a intenção de mudar sua realidade social, outros que têm a intenção de ampliar o seu status ou que têm uma visão específica econômica sobre o processo de formação. Tudo depende da educação e do estilo de vida recebido em casa ou o tipo de experiência que você deseja modificar ou construir. A universidade existe não só como uma pedra fixa, nenhuma universidade é eterna, nenhuma escola é eterna. Eu já estudei numa escola que fechou, tá? Então, depende muito da comunidade que esteja relacionada a ela. A ciência tem esse caráter de dinamicidade, de descortinar a realidade, de descobrir, perguntar, questionar, investigar, replicar. É uma das grandes características da pesquisa, da ciência, a replicabilidade do processo de pesquisa. Então, toda pesquisa se inicia com perguntas, com problemas, com incômodos. E o método que você vai utilizar para responder a essas perguntas é que é o caminho que você vai percorrer. É o como da pesquisa, tá? Isso aqui é uma nova língua que ele desenvolveu. Vamos ver aqui onde é que ele está, essa citação. Está aqui. Um sujeito, aluno, professor, irá se relacionar epistemologicamente com um determinado objeto de estudo. Esse epistemologicamente tem a ver com o seu modo de vida, com a ideologia, com o seu entendimento, com a sua leitura de mundo. Por isso que desde lá de concepções sobre o ato de estudar, a gente fala da leitura das entrelinhas e leitura da realidade. Lá em Antropologia e Saúde, a gente fala sobre a leitura simbólica da realidade. Lá em Fundamentos da Psicologia, a gente falou sobre o entendimento, a leitura dos indivíduos e o entendimento, vamos dizer assim, a consolidação psicológica do indivíduo sobre determinada realidade. Lembro perfeitamente da aula que a gente teve de behaviorismo e é a forma, o estudo da mente humana mediante os comportamentos em resposta a estímulos do meio. Lembram? Lembram disso? Eu lembro. Então, os tipos de conhecimento se iniciam com o saber que. Se inicia com eu sei que o céu é azul. Eu sei que todos os dias o sol nasce. Eu sei que a lua muda. É um tipo de conhecimento. Depois desse tipo de conhecimento, e que nós vamos ter que vem do grego, né? Episteme, epistemologia ou teoria do conhecimento. Ciência, conhecimento ou logos. Adoro as letrinhas em grego. A gente dificilmente sabe o que significa, porque tem gente que passa a vida toda estudando só isso, tá? É um ramo da filosofia que trata dos problemas filosóficos relacionados à crença e ao conhecimento. Se você chegou ao curso de enfermagem, ou se chegou ao curso de medicina, ou se chegou ao curso de pedagogia, letras, matemática, filosofia, geografia, ciências sociais, e você acha que não vai precisar compreender processos filosóficos ou escolas filosóficas, você está redondamente enganado no seu processo formativo. Quanto maior ou quanto mais complexo o seu momento de formação, mais você deve entender, mais você deve aprender a questionar o mundo e a realidade ao seu redor. Mais você precisa ser amigo do questionamento, tá? Então, o conhecimento vai ser essa intersecção entre as crenças que nós carregamos, as crenças, culturas, etnias, senso comum, tá? Religiosidade, né? Arraigado, a verdade que a gente chama a grande, o que a gente deseja que seja a panaceia da educação, mas que a gente só chega próximo a entender fragmentos daquela realidade, fragmentos daquela verdade, porque existem vários caminhos para compreendê-la.
mas não existe um só paradigma que explique a verdade ou que explique a realidade. Não existe uma corrente, não existe uma ciência correta exclusivamente. Existem caminhos, tá? Existem as epistemologias. Para esse processo de construção, a gente vai ter elementos como a necessidade de atenção, memória, que é diferente de decorar, pelo amor de Deus. A gente tem memória de curto prazo, memória de longo prazo. A memória de curto prazo é essa de decorar. Você tropeçou, caiu, esqueceu. Isso não é aprendizado, tá? A associação de ideias e boas técnicas para desenvolver esse caráter integrador são mapas mentais, brainstorming, que vocês já conhecem. O ato de escrever passa bastante pelo conhecimento de situações iniciais que já se apresentaram, novas informações, conjuntos de justificativas e conclusão. Isso vocês já entendem desde lá das técnicas de escrita da redação do Enem, né? Tem toda uma estrutura. E essa estrutura vai se basear tanto na organização macroestrutural, que vai ser o formato do texto, como a organização microestrutural, que é o conteúdo propriamente dito. Então, eu tenho a coerência, eu tenho a coesão no microestrutural. No formato, na dimensão macroestrutural, o encadeado das falas, o encadeado das ideias com valor de verdade. Tudo isso se relaciona à episteme. E aqui a coesão, que é a organização microestrutural, designação da referência, comentários, imbrincamentos sintáticos, encadeamento lógico, é a forma como você tem a capacidade de ligar um lugar ao outro, um parágrafo ao outro, um capítulo ao outro, uma seção a outra, tá? Das sínteses a gente tem filosofar, ou melhor, pensar filosoficamente, questionar, é um fenômeno interrogativo e interdisciplinar. Se você acha que a interdisciplinaridade precisa ser estabelecida pelo professor especificamente, é aí que você se engana. A interdisciplinaridade é também e, sobretudo, um processo subjetivo. Ela é consolidada pela caminhada que a gente tem, tá? Educacional. Por isso, outras disciplinas do campo de humanas, por exemplo, como história, filosofia e sociologia, são tão importantes para a gente desenvolver habilidades, o savoir-faire, o saber fazer interdisciplinar. Porque daqui eu estabeleço um link com outro elemento histórico ou social e que indiretamente ou diretamente tem uma relação com esse problema que eu estou vivendo agora. Sei lá, o coronavírus. Aí você me diz, qual a relação da pandemia com os nossos hábitos alimentares? Me diga, o que é que não tem a ver nessa relação? Vamos ter até aula sobre isso. Para a escrita de um texto, seja ele científico, seja ele de satisfação pessoal, conhecimento linguístico, conhecimento dos tipos de texto e suas características, conhecimento de mundo. Traga, se lembre, ande lá em Concepções sobre o ato de estudar no primeiro período, a gente falou sobre tudo isso. A segunda síntese desse processo produtivo vai ser a relação do sujeito com o objeto. E essa relação, antes de ser a de pesquisa, em que o pesquisador precisa se distanciar do seu objeto, também, e é praticamente indiscutível, a relação afetiva ou subjetiva do sujeito com o seu objeto de pesquisa, tá? E aí é impossível você dizer que não existe a tradução de uma postura teórico-filosófica. Toda pesquisa tem uma postura, toda pesquisa tem um posicionamento teórico-filosófico, seja ele materialismo histórico-dialético, seja ele positivista, seja ele fenomenológico de complexidade, tá? Ou holístico.
Quando eu falo em crise de paradigma dominante, é aí que a gente vai chegando. Me diga, qual que é a corrente de pensamento que lhe dá respostas sobre todos os problemas que a pandemia trouxe? Eu tenho como responder ao problema do coronavírus apenas pensando economicamente. Eu posso responder ao problema da pandemia pensando apenas socialmente. Existe um caráter também subjetivo nesse entendimento? Existe. Existe a necessidade de ver esse problema da pandemia, por exemplo, de diversas formas, sob diversas dimensões. E nenhuma dessas dimensões, dessas correntes, dessas formas de pensamento, de abordagem prática, responde ao problema do coronavírus de forma 100% segura. Não existem respostas. Quando a gente não encontra respostas, quando a gente não consegue, dentro de um conjunto de pensamentos, de técnicas e de saberes que já foram acumulados ao longo dos séculos, quando a gente não consegue responder a um problema que se apresenta, significa que eu me encontro em uma crise paradigmática. Significa que nós estamos em um momento de transição. E o momento de transição já existe desde o final da Segunda Guerra Mundial. Temos o nascimento de novas propostas, de novos paradigmas, como é o caso da teoria sistêmica, como é o caso do dualismo, como é o caso da complexidade. Talvez sejam formas que mais se aproximem de entender o humano neste planeta em suas diversas dimensões. Mas depende, sabe de quem? De quem está discutindo, de quem está pesquisando. Depende da pergunta que você elabora. Se é uma pergunta de quanto, de quantificação, de mensuração, de apresentação numérica ou gráfica específica, eu estou falando de uma abordagem positivista. Se eu estou falando de uma abordagem que integra diferentes assuntos ou diferentes áreas do conhecimento que provavelmente tem uma preocupação muito maior do que apenas a espécie Homo sapiens, talvez eu esteja falando da complexidade. Se eu estou falando na descrição do momento e do fenômeno que se apresenta, eu posso estar falando de uma abordagem fenomenológica. Se eu estou falando dos meios de produção e das formas com que o capital se torna o protagonista das relações sociais e políticas, eu posso estar falando em uma pesquisa de caráter dialético, do materialismo histórico dialético. Estão acompanhando? Então, a crise paradigmática, ela se apresenta e ela é nítida quando a gente não consegue explicar todos os elementos da realidade com aquele sistema de crenças, com aquele sistema de conhecimentos, ok? Então, a etapas da construção da ciência é quando eu tenho uma pré-ciência, quando eu tenho uma observação da realidade que provavelmente não está me gerando mais perguntas. Eu tenho a elaboração do paradigma e eu tenho o estabelecimento dele como ciência normal. Com o tempo, as anomalias deste paradigma se apresentam e elas transparecem a ponto de nos apresentar desconfortos, mais perguntas, mais dúvidas, mais impasses e talvez mais problemas, que é o momento da crise paradigmática. E aí eu vou ter, neste momento, normalmente nas crises paradigmáticas, surgem as tentativas de explicação, que nós vamos chamar de ciência extraordinária. Que nesse momento que a gente está vivendo, talvez se chame o que o povo adora falar, o novo normal. De novo, não tem nada, mas é uma tentativa de explicação de novas possibilidades de contradizer o que a gente achava que eram verdades estabelecidas. Quando eu tenho o desenvolvimento de uma ciência extraordinária, foi quando, do tempo da construção
do estabelecimento, por exemplo, do positivismo e da fenomenologia como novos paradigmas, como ciências extraordinárias. Aí é quando a gente tem o que a gente pode chamar de revolução científica, e vocês vão ver lá nas leituras para a semana que vem, que Kuhn vai estabelecer o que significa uma revolução científica. E aí a gente tem, a partir dessa revolução científica, o estabelecimento de um novo paradigma, que é o que alguns cientistas ou alguns grupos vão considerar como a grande verdade. Então, já fui falando bastante, inclusive já fui adiantando, né? Quando a gente elabora perguntas, a partir das perguntas e problemas, que não são necessariamente problemas matemáticos, podem ser problemas de porquê. Eu vou elaborar hipóteses, eu vou elaborar pressupostos, eu vou pressupor a partir de observações da realidade e desenvolver sobre isso, desenvolver um método ou caminhar sobre métodos que já existiam, né, para buscar conhecer. Eu tenho o conhecer a realidade, eu tenho o saber fazer. O saber fazer nasce da prática, nasce do hábito, nasce da sistematização. Quando eu uno hábito e sistematização eu posso dizer que seria o saber formal. Quando eu uno o hábito, a sistematização, eu tenho o que posso chamar de proficiência. Fulano é não, pelo amor de Deus, não é proeficiência, não. É proficiência. É quando existe eu não vou nem fazer a etimologia da palavra, mas é um aprimoramento do conhecimento naquela área. Por isso, quando você vai fazer um mestrado, um doutorado, etc., eles cobram que você tenha proficiência em língua estrangeira, uma ou duas. Aí você vai escolher qual que você domina mais, dependendo da música que você escute. Por exemplo, quando eu fui fazer minha prova de proficiência em espanhol, eu fui escutando o CD de Shakira, ajudou bastante, estou aqui, certo? Dessas citações aqui. A ciência é igualmente complexa porque é inseparável do seu contexto histórico-social. Edgar Morin, Ciência com Consciência. Mandei para vocês também, tá aqui no textinho. É um livrinho muito gostosinho de ser lido. E é impossível a gente compreender a realidade ou os problemas que se nos apresentam sem entender o contexto em que estão inseridos. Emergir, né, a intenção dela e o acontecimento, a evolução da ciência, sua emergência na efervescência cultural na Renascença, na efervescência econômica, política e social do Ocidente europeu nos séculos XVI e XVII. Era a explosão tecnológica nos séculos XVI e XVII, fins da Idade Média, Renascença, quando o ser humano, e ela vem junto ali com o iluminismo e tal. Então, desde então, ela se associou progressivamente à técnica, quando se começa a supervalorizar o tecnicismo e a praticidade, tornando-se tecnociência, que é aquele modelo cartesiano de pensar que a gente conhece. E progressivamente se introduziu no coração das universidades, das sociedades, das empresas, tipo, você só consegue identificar que a pandemia acabou se você puder ter também uma observação melhor do panorama econômico para os grupos para os quais a economia é mais importante do que a vida. Dos estados, transformando-os e deixando transformar por sua vez pelo que ela transformava, ela, a ciência. Ela não é científica, sua realidade é multidimensional. Os efeitos da ciência não são simples nem para o melhor, nem para o pior. Eles são profundamente ambivalentes. Não existe uma ciência boa. A ciência, ela simplesmente existe. Ela não está aqui para lhe dar as respostas que você quer. Ela está aqui para buscar as respostas que a gente precisa responder para os problemas que a gente tem.
É tipo a perseguição com Átila e Amarino. Ele está dando respostas sobre pesquisas que são realizadas, mas o ódio que é destilado é sobre ele. A ciência tem necessidade não apenas de um pensamento apto a considerar a complexidade do real, mas desse mesmo pensamento para considerar sua própria complexidade e a complexidade das questões que ela levanta para a humanidade. É dessa complexidade que se afastam os cientistas não apenas burocratizados, que trabalham muito mais na perspectiva quantificável da realidade, mas formados segundo os modelos clássicos do pensamento. Fechados em e por sua disciplina, eles se trancafiam em seu saber parcial, sem duvidar que só o podem justificar pela ideia geral, a mais abstrata, aquela que é preciso desconfiar das ideias gerais. Nenhum paradigma, nenhuma epistemologia se autossustenta para sempre. Vocês já ouviram falar do termo Torre de Marfim? Anotem aí que a gente vai falar sobre ele na próxima aula, no nosso próximo encontro. Então, nesse momento, a gente vai ter um momento de transição paradigmática, e é quando os problemas das epistemologias ou das filosofias se apresentam, que existe a necessidade de mudança, de construção de novos paradigmas, de novas formas de condução da ciência. Quando tem uma fragmentação desse saber, o enclausuramento da ciência, do cientista, dos grupos pesquisadores dentro daquela fragmentação, em que chega a superespecialização do conhecimento. Divisão do trabalho, a ponto de não se compreender o todo que se investiga, cada pessoa com aquela parte, como uma linha de produção do Fordismo. E um desligamento das ciências e do entendimento de interconexão entre elas. E eu acho assim que, apesar de o livro ter sido publicado em, deixa eu encontrar aqui, deixa eu ver, essa edição é de quando? De 2005, textos lá para muito anteriormente. Olha a citação dele, de Edgar Morin. Não devemos eliminar a hipótese de um neo-obscurantismo generalizado. O obscurantismo vai ser a negação de qualquer tipo de conhecimento sistematizado elaborado. E essa negação se dá justamente pela não aceitação de não obter as respostas que se quer, ou de não responder às hipóteses anteriormente identificadas, anteriormente levantadas, mesmo que essas hipóteses sejam absurdas, tipo uma medicação que não tem qualquer tipo de ação para aquele objetivo, né? Produzido pelo mesmo movimento das especializações, no qual o próprio especialista torna-se ignorante de tudo aquilo que não concerne a sua disciplina. Então, tudo que não diz respeito àquilo que eu domino, que eu sei, não é verdadeiro ou não tem sua parcela de credibilidade. É um grande problema e é um grave problema da ciência, sobretudo muito observado no ano de 2020, né? Então, apesar de a gente ter todo esse progresso científico que explodiu, que cresceu inadvertidamente no século XX, não significa que nós tenhamos uma maior prudência na administração desse conhecimento e da capacidade tecnológica. Nós vamos falar bastante sobre isso. A gente fala sobre, por exemplo, nessa citação que ele fala do desenvolvimento tecnológico e científico tão intenso a ponto de se construir a maior bomba, que essa semana a gente já sabe que não foi a maior bomba já explodida na Terra, que foi feito um teste já era a Rússia ou ainda era a União Soviética na época? Hiroshima e Nagasaki, até onde nós sabíamos, mais mortífera, né? Até onde a ciência pode ser prejudicial quando realizada para fins escusos. Aí eu trago esse linkzinho, depois eu mando para vocês. Ciência e responsabilidade. Então, nós já falamos um pouco, vocês já conhecem esse momento,
tá? Nós já falamos sobre isso. Vem do livro A Construção do Saber. Na verdade, para a aula que vem, a atividade vai ser um mapa conceitual ou uma resenha, como vocês identifiquem melhor, tanto do capítulo de Elizabeth Teixeira, de Metodologia da Ciência, que é o 2, a segunda metodologia, e esse capítulo 2 do livro A Construção do Saber, que é esse livrinho aqui que eu mandei para vocês também. Deixa eu encontrar aqui a capa. Esse. Capítulo 2 de A Construção do Saber e a segunda metodologia lá de Elizabeth Teixeira. Trouxe algumas citações que são pontapés para nossas reflexões da semana, para ajudar também na sua construção. Lá do livro que eu mandei de presente para vocês, o livro da ciência, Galileu Galilei, fantástico. E eu vou falar sempre dele, viu? Todas as verdades são fáceis de compreender uma vez descobertas. O problema é descobri-las. A ciência é a trajetória, não é o final, não é a resposta final, porque todo final de pesquisa gera uma nova pergunta para ter continuidade. E vocês vão ver, quando forem escrever sua monografia, você nunca tem uma pesquisa concluída por si só. Nenhuma ciência é conclusa por si só. Nenhum conhecimento é estanque. Uma experiência ainda mais persuasiva, se o cientista, ao propor uma nova teoria ou modelo, fizer uma previsão sobre o seu desfecho, que são os pressupostos, que são as hipóteses. Se a experiência apresentar um resultado previsto, o cientista tem provas de que suportam sua teoria, ou seja, concorda, assevera suas hipóteses. Se não, não significa que a pesquisa não funcionou, não significa que a pesquisa não tem validade. Ao contrário, significa que a pesquisa foi realizada, mesmo que com resultados não esperados, e isso auxilia a outros pesquisadores não precisarem percorrer o mesmo caminho novamente, porque os resultados já foram aquilo. Já que a ciência pode ser replicável. Eu posso pegar aquele método e trazê-lo para uma outra realidade similar, de variáveis similares, para conseguir obter determinado resultado. E as minhas hipóteses devem dizer respeito à amostra que eu vou utilizar, ao meio. Eu não posso achar que o sistema educacional na Dinamarca, realizar uma pesquisa com educação básica, o ensino básico na Dinamarca, sendo replicado no Brasil, eu vou ter os mesmos resultados. Não vou. São modelos diferentes, são realidades diferentes, são lugares diferentes. Mas, com determinado método, eu posso replicar a pesquisa, mesmo obtendo resultados diferentes. Ainda assim, a ciência não pode nunca provar que uma teoria está correta, porque cada uma tem o seu caminho. Se quiser efetivamente perseguir a verdade, é preciso duvidar pelo menos uma vez na vida, tanto quanto possível, de todas as coisas. O princípio básico da ciência é questionar. Se lhe chega uma informação e lhe satisfaz, bem. Mas se você conseguir perguntar alguma coisa sobre aquela manchete, sobre aquela notícia, já é um grande caminho para a gente evitar os grandes problemas da sociedade da pós-verdade. Certo? A gente fala nas competências transversais, mas isso é muito mais uma revisão daqueles momentos lá de concepções sobre o ato de estudar, sobre as competências do aluno. Nós temos o modo aquisitivo de aprender, quando a gente apenas absorve, ou assiste, ou, tipo, assistir a um vídeo, ler um livro, e o modo interativo de aprender, quando a gente troca. Por isso a gente está considerando a caminhada em pares muito mais interessante do que a caminhada individual. E depende muito, pessoal, de como você se sente bem nesse processo de aprendizado, certo? Se você acha que estuda melhor sozinho, tá? Se você consegue se o seu tempo se divide melhor quando você faz as suas tarefas sozinho, tudo bem, é o seu modo de aprender. Se você consegue realizar a troca em pares, melhor ainda, certo? Então, por hoje, nós
Vocês devem estar cansadíssimos, porque minha garganta tá só o bocal. Deixa eu tirar esse compartilhamento aqui. Perguntas? Estão acordados? Vocês estão aí? Ou eu estou sozinha? Hi, Lorena! Estamos aqui. Tudo bem? Certo, que bom. Morta. Professora, sobre o mapa mental, é para entregar semana que vem? Letícia, o mapa mental, a aula que vem é dedicada à leitura desses capítulos com a elaboração do mapa mental. Então, a ideia é utilizar a aula para essa construção, tá? Se vocês estiverem em pares, melhor, porque ao concluir a construção do mapa mental, já encaminha para o Google Classroom, que eu vou deixar aberta a atividade lá. Aí você já anexa lá no Classroom, lá no espaçozinho, tá? A atividade para a próxima semana é a leitura do capítulo 2 deste livrinho aqui. Deixa eu abrir aqui. Tem tanta coisa aberta. É a leitura do capítulo 2 deste livro, A Construção do Saber, que já está lá, né? Construção do Saber, La Ville e Dione. Capítulo 2, certo? Deste e do 2 de Elizabeth Teixeira. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui. Unidade 2, segunda metodologia, certo? Unidade 2 de Elizabeth Teixeira. E elaboração de um mapa conceitual sobre eles. Mas fica até a critério de vocês. Mapa conceitual ou resenha. Vou até escrever aqui. Quando eu colocar no Classroom, quando eu abrir o Classroom, aí eu já deixo lá o roteirinho, tá? Dizendo, né, mapa conceitual ou resenha. A sugestão é que seja um mapa conceitual, porque é uma estrutura gráfica, né? Deixa eu parar o compartilhamento. Porque é uma estrutura gráfica, né? Visual, pode auxiliar no aprendizado para vocês voltarem, enfim. Mas a ideia é que vocês tenham um envolvimento com essa leitura e com essa produção. E lembrando alguns tópicos até que eu já trouxe hoje. É que eu começo a falar e parece que não vai acabar mais. Certo, gente? Então, é um mapa só para dupla? Bibia. É a Alana que perguntou, né? Alana, é só um mapa para dupla. Vocês podem... Agora, minha sugestão é o seguinte. Como lá no Classroom tem a estrutura de todos os participantes, você faz um mapa e todas duas submetem na sua própria aba, certo? Mesmo que vocês salvem... Tá certo? Entendeu? E... Deixa eu ver o que mais. Quero saber das perguntas. Letícia tinha falado. Vou até dar pausa aqui. Depois eu faço uma finalização para você. E aí, se você está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreve no canal, clica no joinha, ativa o sininho para receber as notificações. Essa aula de hoje foi a aula número 1 da disciplina Processo de Investigação em Enfermagem. E estamos disponíveis para retirada de dúvidas ou materiais que você se interesse ou críticas, sugestões. Muito obrigada. E se você está ouvindo no podcast, continue ouvindo no podcast.